A televisão Extra-Mãe, concretamente o programa um olhar africano. Hoje, como é habitual, vamos analisar ao mínimo detalhe um tema que que traz o debate sobre os valores e os costumes da africanidade. Hoje temos como convidado especial Mateus Ngoveni. Mateus Ngoveni, que ao longo destes 45 minutos vai estar conosco, mas também vai estar consigo o caro estimado internauta. Hoje temos como tema o significado dos nomes tradicionais. Às vezes, sem conta, temos visto que os nomes tradicionais têm sido olhados com grande desdém. E isto, de certa forma, é de outra forma, um pouco meio preocupante, partindo de um pressuposto de que esses são nomes que caracterizam a nossa essência africana. Aliás, os nomes em si já trazem um cunho cultural, já trazem um cunho identitário. Se você fala de Maria, obviamente, nos remete a Portugal. Se você fala de Mary, nos remete, obviamente, à Grã-Bretanha ou, sobretudo, aos Estados Unidos. Se fala de John. Se você fala de La France, Marco Bloch, fala diretamente, obviamente, à França. Eu quero dizer que é um pouco disso tudo que, obviamente, vamos tentar analisar. Quais são os nomes africanos? Que significado desses nomes africanos, obviamente, têm? Hoje, por exemplo, já transbordou alguns nomes que eram africanos, eram europeus para africanos, como, por exemplo, o nome de Alan, mas também encontramos pessoas, ao longo dos tempos, como Tintualo, como Maguese, Matico, entre tantos outros. Que aspectos nós podemos analisar em relação aos nomes tradicionais? Como que são olhados esses nomes? Em que dimensão nós podemos, de certa forma, categorizar? Você, por exemplo, que é médico tradicional, deve, de certa forma, lidar de forma cotidiana com esta dimensão diária. Muito obrigado pelo convite. O programa realmente é top, é um dos favoritos que eu tenho. Porque retrata aquilo que é realmente o africanismo, não é? No africano. É um despertar o ser africano com um estilo ocidental a voltar à África, no seu estilo de performance do dia a dia. Vou já saudar aos internautas lá em casa e dizer que, olha, quando tocamos nesse tema, eu tenho me lembrado de um assunto que às vezes costumamos comentar, eu e o Ilustre, quando diz que, olha, mas por que você, quando fala das suas coisas, muitas das vezes, sempre termina na colonização? Então, neste sentido, vou ter que entrar muito no sistema da colonização para poder explicar alguns conceitos, obviamente, que vai, concordar comigo em alguns desses aspectos. Para começar, nunca existiram nomes aquilo tradicionais. Os nomes, eles sempre foram nomes no seu sentido real. O que seria um nome no sentido real? É eu ter nome africano por eu pertencer à África e alguém ter um nome ocidental por pertencer ao Ocidente. Então é certo que a associação desses nomes, o meu nome africano, quando falado, ele já identificará a minha origem, assim também como a minha etnicidade. Então, do mesmo jeito que lá também nos ocidentes devia funcionar. Então, quando é que surge o lado do chamamento de nomes tradicionais? É quando entra o sistema da escravatura, o sistema da colonização. Quando os homens da colonização chegam, apanham um africano dentro daquilo que era o seu seio de vida, com aquilo que era dele, o que eles fizeram? Pegaram análises feitas daquilo que lhes interessava no africano e pegaram análises de observação naquilo que era o poder da espiritualidade africana e daquilo que era o forte do africano. E o que dentro disso eles foram detectar? Detectaram que havia realmente uma conexão muito forte, rituais que funcionavam com a espiritualidade africana, haviam ciências, a maior ciência do mundo é a ciência africana. E essa ciência resulta da espiritualidade africana. Então, no meio dessa situação toda, eles começam a investigar o africano na sua essência e descobrem que o mais forte do africano é o conhecimento da ciência ancestral que ele tinha. E dentro daquele conhecimento da ciência ancestral que ele tinha, eles tentaram lutar muito com o africano, com armas que eles tinham. Não conseguiam derrubar o africano, porque ele estava muito ligado àquilo que era a sua ciência ancestral.
é a parte, por exemplo, do curanderismo, o voodooísmo, coisas assim dessa natureza. Eram coisas que faziam o africano ter o quê? As suas conexões. Então, essas conexões aqui também tinham os seus nomes, que eram nomes com umas certas significâncias. Quando eles chegam com o sistema da religião, nesse caso estamos a falar do cristianismo, eles procuram derrubar o homem através da Bíblia. O homem não quis cair naquilo. Então, vamos perceber já desde este momento que a escravatura não surgiu só para vender o homem africano para o Ocidente ou para o homem africano poder trabalhar nos campos de cultivo e em muitas outras atividades que eram feitas pelo homem africano. A escravatura também funcionou para quebrar o africano, de modo a ele aceitar entregar aquilo que eram os seus segredos de vida e com base no conhecimento daquilo que eram os segredos que aquele homem conhecia, da vida que ele tinha. Então eles começaram a fazer escrituras daquilo que eles sabiam que podia se tomar como uma abolição para poder fazer o africano ficar frágil naquilo que ele era. O africano não entregou a sua verdade porque ele deu assim de mão aberta, não. Funcionou lá o chicote e muita outra coisa que funcionou para ele poder contar aquilo que ele era como africano. Então daí o colonizador conheceu aquilo que era o forte do africano para poder fazer o que? Derrotá-lo. É de certo que durante esse tempo existiram os amigos do branco, os negros com almas brancas, não é? Ou brancos de alma com pele negra, que o branco ia caçar lá uma impala no território africano e temperava de uma forma que aquele negro nunca havia comido e dava a ele comer, lhe dava um vinho, não é? Para ele tomar, ele sentia que estava a comer algo vindo do outro mundo, enquanto não era do outro mundo, era aquilo que ele já tinha. Então, no meio dessa situação toda, uma das coisas que fizeram muito mais sentido, no sentido na parte da quebra do africano, foi obrigar o africano a aceitar o cristianismo. O africano não aceitou o cristianismo por querer. O cristianismo foi imposto ao africano para ele aceitar aquele cristianismo porque era uma forma de eles conseguirem dominar aquilo que eram as práticas africanas com as novas doutrinas que eles vinham com elas. E como é que eles vão fazer isso? Para poder funcionar, criaram um sistema de nomes. Está a perceber? Esses nomes, esses Pedros que nós temos hoje, são Pedros da Bíblia, não é? Esses nomes, por exemplo, o meu nome Mateus, o meu xará quando chegou no território em que chegou, não era Mateus. Esse nome Mateus que eu tenho é um nome que ele foi atribuído numa seita católica lá onde ele chegou. Então, aconteceu que nós fomos postos numa situação em que tínhamos que começar a pegar certos nomes que não eram nossos por obrigatoriedade, está a perceber? Então, quem deixa de ser, digamos, Matope para poder virar um Antônio. Então, quando vira um Antônio, então tem que seguir a doutrina daquilo que aquele Antônio era naquele livro que está lá, a tal Bíblia que foi usada nesse tempo. Então, as minhas práticas, eu como Matope, morrem para surgir o que? O Antônio. E o Antônio tem uma nova conduta que não vai ao encontro daquilo que é a ação, daquilo que é o Matope. Mas agora, os nossos nomes, nesse caso, passaram a ser chamados de nomes tradicionais, mas nunca existiram nomes tradicionais. Isso foi a invenção de quem veio nos impor essas normas. Então, nessa sequência, quando este aqui já não é o Matope que era, a identidade espiritual dele e as práticas espirituais dele teriam que deixar de existir. É assim como nós fomos perdendo aquilo que é a nossa essência. Houve muita resistência de muitos, não é? Aos que até hoje resistem, mas o sistema ocidental nos obrigou a factos que depois queimaram tanto aquilo que são os nossos valores. Olha que hoje em dia eu até fico um bocadinho engraçado, um pouco atônito, quando ouço pessoas a dizerem que Deus criou tudo no mundo, né? Deus criou tudo no mundo, nos deu inteligência, nos fez na margem daquilo que Ele é até um certo percentual, não é? E que nos fez seres espirituais em corpos humanos. E depois dizem que o curanderismo, aquilo que é tradição, é forma nossa de honrar a nossa ancestralidade, é o poder da nossa ciência ancestral, a nossa ciência espiritual, é algo que Ele não fez. Então estamos realmente a pôr-nos numa situação de termos que analisar. Se Ele fez tudo, por que essa parte Ele não fez? Se Ele não fez, quem foi que fez? Então teremos que perceber que temos duas posições aqui, de dois deuses, mas agora nesses dois deuses, o Satanás não pode encaixar, porque o Satanás também é filho de Deus. Está a perceber? Então, temos uma situação que quer muita análise. Eu me pergunto até hoje,
as mesmas pessoas que vieram nos roubar a nossa identidade espiritual e nos colonizaram fisicamente e até hoje estamos colonizados mentalmente. Por que eles dizem que nos dão salvação? Porque se fores a ver, a história mesmo dessa situação de nomes tradicionais e tudo mais, vem do cristianismo. E o cristianismo, para poder funcionar, veio com o livro é a Bíblia. Está a perceber? Então, é aí onde nós, até hoje, muitos de nós, não conhecemos o que é o nosso poder africano. Porque se você agora vai nascer uma criança, vai dizer que a sua criança é aquilo, digamos, a tua criança é uma mousse, né? Uma mousse. Está a perceber? Você dá esse nome à tua criança. Vão dizer, foi buscar o nome daquilo ali, daquilo de feiticeiros. Foi fazer feitiço. Desde quando o nome é um feitiço? Mas podemos ter uma situação de uma lógica de dar os nomes antepassados no sentido de homenagear os seus reinos, e homenagear as pessoas que foram parte integrante das suas famílias, ou que hoje, por exemplo, algumas pessoas acham que essas pessoas que deviam ser homenageados podem, de uma ou outra forma, serem pessoas que podem trazer maleficidade nos filhos. Ilustre. Ou é uma narrativa que é construída? A identidade de um ser humano está nas suas raízes. E nós, como seres humanos, não é? Não há nenhum Deus que vai achar que para eu ser aceito por ele eu tenho que deixar de ser Jassawane e virar Pedro. Porque estaríamos no sentido de dizermos que esse Deus, praticamente, ele não tem omnipotência. Esse Deus não é um Deus que é certo. Está a perceber? Tudo aquilo que nós fomos ensinados a sabermos sobre aquilo que é certo e errado pela lei da teologia humana é errado. O que é certo é aquilo que nós sabemos sobre a omnipotência de Deus e a capacidade do homem conectar-se com as suas origens. Ilustre, hoje, se fores a ver, mataram os nomes nossos originários e chamaram de tradicionais. E puseram o tradicional como algo diabólico. Mas tudo que é mundo que existe tem uma tradição. Isso não é só do negro. Agora, a fraqueza espiritual e a fortaleza espiritual é que difere esses dois lados. Então, hoje, se fores a ver, Mondlanes já não são Mondlanes, são Mondlanes. Estás a perceber? Mabundas já não são Mabundas, são Mabundas. Estás a perceber? Quer dizer, você procura governos, já não são governos, são governos. Quer dizer, quando você procura perceber, a mudança desses nomes para essa suavização está a matar a essência clara do nome africano, dos apelidos africanos, como africanos. Mas você já viu a diferença de Mondlane e Monjane? Não parece a mesma coisa? Tem a gestão de Manjate e Manjlate. Sim, não é a mesma coisa. Então, esse sistema colonial ainda está operacional. Nós, cada dia que passa, estamos a perder as nossas identidades por causa desse sistema que não saiu daqui. Uma coisa muito interessante, governo, uma coisa muito interessante. Não há dúvida que nos encontramos pessoas, por exemplo, como jovens que estão a dar nomes dos seus antepassados. O exemplo é de Tintual. Tem pessoas que chamam-se Tintual, tem pessoas que chamam-se Minsava, tem pessoas que chamam-se Matocozana, Tsaka, Tsakane, por aí em diante. Bem, nós vamos confundir. Entretanto, temos pessoas que acham que esses nomes aqui têm um desdém. Bem, nós vamos confundir uma parte e nós vamos de discordar com outra. Há nomes que são tipicamente exaltados no sistema bíblico. Por exemplo, eu posso estar feliz com a minha esposa por termos uma criança que nasceu agora. Está a perceber? Eu vou dizer, é aquilo ali de Tsakane. Não é nome que alguém entenda, nunca existiu nenhum ancestral com o nome de Tsakane. Os nomes de Tintual e Tsakane não são nomes tradicionais? Por exemplo, Tintual, poderíamos dizer Tintual da Rússia. Está a perceber? Bênção de Deus. Agora, há uma diferença. Estamos a falar de nomes que identificam, não estamos a falar desses nomes, vou falar de nomes simples. Está a perceber? Temos o Matendeudes, Matokozane, por exemplo, é um nome tradicional. Estás a perceber? Matico é um apelido de uma hierarquia grande de homens, grandes guerreiros nos templos. Está a perceber? Da província de Gaza. Como? Da província de Gaza. Claro. Então, temos também nomes, por exemplo, que nem Mundaunhani, temos nomes que nem Chibelenhani. São nomes tipicamente nossos, esses nomes. Então, existem países, de uma certa forma, africanos, que sofreram uma lavagem, não é, com o sistema colonial, mas que não foram colonizados pelas Europas o quanto nós,
que eles, apesar de terem aqueles nomes, estás a perceber, que sejam do branco, servem mais para o BI. Você apanha, eles estão a ser chamados pelos seus próprios nomes. Veja lá o quanto o sistema da nomenclatura feriu aquilo que é a nossa origem como seres africanos orgulhosos. O africano já não tem orgulho de ser africano. Quando introduziram esse sistema por que os africanos não têm orgulho de ser africanos? É porque não praticamos a nossa africanicidade. O que é que está acontecendo? O que é que está a falhar para que os africanos não tenham orgulho e depois os africanos não pratiquem a sua tradicionalidade? Estamos a dizer que é isto que deve, de certa forma, estar intacto e determina, sobretudo, aquilo que é a essência deles, mas também os valores deles. É claro. Veja que vou voltar um pouco e vou alinhar, né? O cristianismo, volto a dizer, foi imposto aos negros para poderem aceitar a ele através do sistema da escravatura. As poradas que bateram aqueles negros ali para deixarem de ser o que eles eram e aceitarem os nomes católicos ou os nomes dos santos, dos ditos santos, criados por eles, é que criaram essa situação. Quando você perde a sua identidade, você perde a sua conexão com a sua origem. A espiritualidade existe, é forte, não se ignora isso. Desde a altura que você deixa de ser aquele tipo que é chamado um Ngumbunhane para tornar-se um Alfredo, e dentro daquele tal Pedro, por exemplo, que te dão, ele tinha uma postura apostólica. Então, praticamente, depois dizem que não pode se misturar divino ou o que é tradicional, sendo que esse tradicional, eles é que trouxeram. Nesse caso, seria o sagrado e profano? Sim, nesse caso, esse tal tradicional, eles é que trouxeram. Nós não tínhamos práticas tradicionais, nós tínhamos nossas práticas africanas. O nome tradicional nunca existiu. Práticas tradicionais nunca existiram até que eles chegaram com essas situações. Então, quando chegam e dizem que você é Pedro, então tem que deixar de praticar isto para poder praticar aquilo que é o papel do apóstolo Pedro. Então, você já começa a ver o quanto fomos trabalhados para tal. É por essa razão que hoje em dia, quando as pessoas param e dizem que a salvação vem de lá, eu pergunto, como é que uma pessoa que vai te obrigar a uma coisa, vai te bater, te rouba a tua identidade espiritual, vai te dar salvação? Não faz sentido. Então, não nega a existência de Deus, mas temos que conhecer a história nossa, não é? Para podermos conseguir entender o que é do homem, o que é de Deus. Está a perceber? Deus nunca negou-nos nas nossas práticas, porque antes até da própria religião existir, Deus já existia e nós já existíamos. E se for a ver, na própria religião ou a própria Bíblia escrita, há práticas que já existiam naquela altura, que estão escritas lá, que são réplicas daquilo que eram as ciências africanas. Mas muitos, porque nem se dão tempo de lerem e entenderem isso tudo, só conseguem ver o que está à frente. Aí está. Olha, nós já não damos nossos nomes tradicionais como são ditos, são tradicionais. E o tradicional é diabólico, é nome da religião e de Deus, da teologia humana. Nós já não podemos falar nem nossas próprias línguas. Se você tem um nome apóstolo e depois você é uma pessoa que tem que trabalhar mais coisas na linguagem que te colonizou, você não pode falar Xangana, porque Xangana também pode ser uma língua do diabo. Está a perceber? Então, sendo que é uma língua de diabo, é uma língua muito inferior, porque veja lá, esses mesmos nomes que vieram com esses nomes que nos deram da Bíblia que eles tinham, da teologia deles, ainda tinham lá um Deus branco, igual a eles, ser de superioridade. Está a perceber? E tinha um Satanás negro, que é do nível mesmo que diz que até nós como negros temos uma pele que é diabólica. Razão pela qual até hoje que nós falamos, você com dinheiro e tudo, quando você entra ao lado de um branco que não tem nem o dinheiro que você tem, o branco ainda ganha. Por quê? A superioridade já está lá instalada. Não falamos nossas línguas, não temos o valor dos nossos nomes, nos desconectamos totalmente daquilo que nós somos por causa de quê? Do sistema de colonização à força e depois do neocolonialismo através da política e da religião. Enquanto não se trabalhar no conhecimento do funcionamento real da religião e da agenda religiosa através da fé, não vamos de ter como voltarmos à África. Vamos viver na África, mas vamos ser ainda trabalhados através da religião. O sistema político é que estão a trazer a continuidade da escravatura e do sistema colonial na África. E como é que podemos fazer para podermos sairmos deste cenário e mantermos intacto aquilo que são as nossas tradições, sem nenhum desdém de inferioridade, você praticar isso e as pessoas não olharem para ti como fosse um estranho? A África precisa de acordar. A África perde muito deixando de ser África, e a África perde muito quebrando aquilo que são os seus fortes, né? Aquilo que é a sua identidade
para aderir à identidade dos outros. Eu preciso de me sentir bem por ser quem eu sou, sendo africano. Sabe, eu quero te falar uma coisa engraçada. Quando falo sobre questões da espiritualidade, por ser curandeiro, muitos pensam que eu estou a desencaminhar as pessoas a virem para o lado do curandeirismo. Primeiro, porque não acho errado ser curandeiro. Segundo, não acho errado eu ser aquilo que o africano é, na sua essência. E também não acho errado eu fazer o uso daquilo que são as ciências da minha ancestralidade. E eu sei e tenho a certeza de que aquele Deus que não cabe na religião, ele me apoia dentro dessas linhas. Porque Deus é muito inocente. Ele é muito inocente dessas coisas todas que estão a acontecer com o seu povo, não é? Então, nós precisamos de procurar saber que a fé precisa de um conhecimento. Uma fé sem conhecimento vira uma maldição. A própria Bíblia diz isso. E depois, aquela palavra que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, temos que analisar ela muito bem. Qual é o conhecimento que faz o povo perecer? Não é só ler isso e depois não procurar analisar. Tem um significado aquela escrita ali. Então, nós temos que procurar perceber. Olha, nós temos muitos intelectuais aqui em Moçambique, mas nunca se dá um tempo de procurar analisar, afinal de contas, por que Moçambique cada vez mais vai afundando. E não é porque os outros países africanos não tenham dificuldades, mas este nosso, eu te digo, cada dia que nasce podem nascer em mais de 100 igrejas. E veja, com tantas elas que existem, nós não estamos a conseguir sair do abismo. Por que não estamos a sair do abismo? Não estamos a usar aquilo que é a nossa essência. Se é que, na verdade, foi dito que se eu, por exemplo, estou aqui na Terra, é porque tive um pai, não é? Por que eu tenho que me desconectar do meu pai? Porque a própria ciência, aquela ciência que nos ensina a sabermos como viver, a própria ciência, aquela que é do branco, não nega que nós carregamos fragmentos da nossa ancestralidade. O não negar isso está a aceitar que há uma espiritualidade que existe dentro de nós e que nos conecta aos nossos ancestrais. Agora, por que a religião nos ensina ao contrário? Nos diz que quando nós somos de Deus, não podemos estar ligados com aquilo que nós já estamos conectados automaticamente com. Você não pratica, mas aquilo te prejudica. Por quê? Deus não nega o espaço de alguém ser pai para os seus filhos ou de alguém ser mãe dos seus filhos. Porque esses aqui é que são os deuses daquela pessoa. Está a perceber? Então, para ele poder me abençoar, eu tenho que respeitar este ser aqui. Para ele poder conseguir ver, mas esse menino realmente considerou aquilo que é a origem da vida. E esse respeito não morre no dia em que esse papá morre. Esse aqui, quando parte daqui, vai se juntar aos outros ancestrais e inicia uma nova vida, uma nova caminhada espiritual. Então, temos que estar conectados àquilo que é a nossa ancestralidade. A ciência ancestral respeita o ar, respeita o vento, respeita as estrelas. A astrologia é tudo aquilo que se estuda na ciência convencional. Faz parte dessa conexão ancestral. E nós precisamos de voltar aos poucos a não termos medo dos nossos nomes. Nós apreciamos, eu vou falar de um exemplo muito prático que muitos conhecemos. As pessoas quando saem daqui entram na África do Sul, o sul-africano sabe falar inglês, mas fala mais a língua dele. O sul-africano chama os nomes dele como africano, mas foi colonizado. E o sul-africano faz aquilo que são os rituais da ancestralidade dele, não se desconectou e depois vai à igreja. Veja, aquela gente é muito próspera do que nós. Está a perceber? E nós queremos prosperar na ideia de termos que vamos nos agarrar no Deus da teologia. E no final do dia não somos felizes e não conseguimos respeitar as nossas teses iniciais. Qual é o tipo de herança que você vai deixar aos seus filhos se você nem sabe quem você é? Então, temos que olhar muito nesse aspecto. A política e a religião andam juntos. E enquanto esses andarem juntos, nós nos apoiarmos muito a isso, vamos conhecer um Deus humano e vamos ser manipulados através do neocolonialismo, o sistema imperial que criou-nos essa religião que nós temos, há de continuar predominante através das bocas de africanos irmãos nossos que estarão a se beneficiar daquilo que nós somos e a nos perder mais. Mateus, nós vamos a um breve intervalo, voltamos num breve instante, vamos tomar um copo de beber ou tomar uma xícara de café ou um copo de água. Voltamos na segunda e última parte, vamos ver para as soluções deste problema, obviamente, que existe, que tem estado a assolar a maior parte dos países africanos e Moçambique não é, de certa forma, exceção. Num breve instante, estamos já.